Oi, gente, meu nome é Mica Lopes, eu sou aluno do Instituto Federal do Rio de Janeiro em Produção Cultural e eu tô aqui para entrevistar o Haroldo Barros. Bom, como foi sua jornada para ingressar dentro do audiovisual? A minha jornada para essa aventura, rapaz, foi uma coisa que, na verdade, eu caí no colo disso aí. Eu não planejei isso, né? Eu, com 15 anos de idade, eu entrei e comecei a trabalhar em rádio, lá na minha terra natal, Teresópolis. E eu sabia onde era a rádio, mas eu nunca tinha entrado ali, não sabia como é que... Nunca pensei que um dia eu fosse trabalhar ali. E um dia eu estava ouvindo a rádio, que eu gostava muito de ouvir rádio, e eu ouvi quando uma locutora... Meu pai queria que eu arranjasse um trabalho, né? Eu estava com 14, 15 anos, e para não ficar de bobeira na rua, queria que eu arranjasse um trabalho. Eu sabia o que arranjar, e eu ouvia quando uma locutora disse assim: precisa-se de operador, tratar na rádio Teresópolis. E eu falei: gente, eu não sei o que é isso, mas eles estão precisando de operador, eu estou precisando trabalhar, eu vou lá ver o que é. Fui, e fui atendido por um senhor muito simpático. Ele disse: pô, não, meu filho. Eu falei: eu vim aqui por causa de um anúncio que eu ouvi no rádio. Ele falou assim: anúncio de quê? Eu falei: que você está precisando de operadores, mas você sabe o que é para fazer? Eu falei: não. Aí ele falou: vem aqui. Aí me levou numa sala, me mostrou, tinha uma mesinha de áudio pequena para aquela época. Para hoje seria pequeno, naquela época é uma monstruosidade para mim. Uma mesinha de áudio, um gravador e 2 toca-discos. Eu olhei aquilo, já fiquei encantado. Falei: gente, é isso que faz aquele rádio lá em casa falar, né? E aí, eu fiquei olhando aquilo ali 19 dias. Todo dia eu ia, ficava olhando. Um dia, quando a moça que estava operando lá falou assim: Haroldo, senta aqui um pouquinho para você fazer. Aí o chão sumiu, as pernas sumiram, mas eu falei: eu vou lá. Sentei ali, ela me explicou o que eu tinha que fazer. Quando o locutor terminasse de falar, fechava o microfone, soltava a música. Quando eu soltei a música, eu pensei comigo mesmo: nunca mais eu faço outra coisa na minha vida, é isso que eu quero fazer. Ali eu me apaixonei. E foi assim que eu entrei nessa coisa de audiovisual. Como funcionam as profissões de operador de áudio e sonoplasta? Na verdade, hoje em dia você não tem mais praticamente operador de áudio, principalmente em estúdio, tanto no rádio quanto na televisão, né? Você tem os operadores de externa, na externa sempre tem um operador de áudio, mas no estúdio, que era o meu caso, não tem mais. Hoje em dia os operadores de áudio já são os próprios sonoplastas, ele já é sonoplasta, né? Porque na verdade o operador de áudio ou o sonoplasta, eles fazem mais ou menos a mesma coisa, né? Então eu comecei como operador de áudio em rádio, né? E depois fui para a televisão, e a diferença do rádio para a televisão, no caso, é que no rádio você não tem a imagem, na televisão você tem a imagem. Isso compromete um pouco o teu trabalho, porque você tem a imagem. Então você tem, por exemplo, você tem que colocar uma música que seja condizente com aquela imagem. Se você colocar uma música, estiver passando uma imagem, você colocar uma música que não tem a ver com aquela imagem que está passando, vai complicar tudo. Então, a diferença do rádio, no caso, para a televisão, é essa. É que na televisão você tem imagem e você vai precisar fazer a coisa condizente com o que você está vendo. Qual a diferença de produzir sonoplastia para o rádio, TV e música? Não, aí é mais ou menos o que eu acabei de explicar, né? A diferença é exatamente essa que eu expliquei, quer dizer, você tem o rádio tem uma magia, né? Que você ouve o rádio e hoje não tem mais essa magia, porque tudo que é rádio hoje em dia tem câmeras no estúdio, tem aquela coisa, você está vendo tudo. No tempo que eu comecei, você não tinha. Então você ouvia o rádio e você começava a imaginar, né? O que estava acontecendo lá, como é que era aquele locutor que estava falando, aquela voz, você criava uma imagem daquela pessoa que estava falando, e hoje em dia você já tem as câmeras que você já consegue ver a pessoa, né? O que é necessário para ser um sonoplasta? Bom, a primeira coisa é você ter paixão por aquilo, né? Aliás, qualquer coisa que você for fazer, você precisa ter paixão, porque senão não vai dar certo. Mas a sonoplastia, a paixão tem que ser muito maior, né? Porque você tem que se entregar àquilo, você tem que é uma entrega realmente, né? Você começa a se envolver muito com o que você está fazendo, né? Aquilo que você está fazendo tem que te causar emoção, porque essa emoção que vai causar em você é a emoção que você vai passar para o público,
né? Se você fizer um trabalho de sonoplastia que não te emociona, também não vai emocionar o público. Então você precisa se entregar profundamente àquilo, e é uma coisa muito mágica, né? Você, às vezes, na televisão, a gente faz um trabalho, porque a gente pega um capítulo de novela, por exemplo, totalmente cru, só tem a voz dos atores, né? A imagem lá com a voz dos atores. E depois que você termina de sonorizar, colocar efeito sonoro, colocar música, que está pronta a cena, muitas vezes a gente mesmo que fez se surpreende com que virou aquilo que a gente tinha visto antes, sem nada. Qual a sugestão que o senhor daria para aqueles que querem ingressar dentro do mercado de trabalho com som e audiovisual na atualidade? Olha, no meu tempo era completamente diferente, né? Hoje o mundo mudou muito e isso também mudou com toda certeza. Como eu falei no início, eu entrei para o rádio sem nunca imaginar que eu fosse fazer aquilo, né? E acabei ficando 50 anos fazendo rádio e televisão, né? Hoje em dia existem muitos cursos, né? Então o ideal, o que eu diria é que a pessoa que quer, que gosta disso, que quer fazer isso, que faça. Você vai procurar, você vai encontrar inúmeros cursos de áudio, de sonoplastia. Então fazer um bom curso de sonoplastia hoje é o que o mercado precisa, né? Que você tenha. No meu tempo era diferente. No meu tempo o teu chefe chegava para alguém e dizia assim: eu tenho uma vaga de operador de áudio, de sonoplasta, você conhece alguém? Conheço. Traz ele aqui. Levava o cara lá, estava empregado. Hoje não é assim. Hoje em dia o mercado está bem competitivo, né? Então o que eu diria é que quem quer fazer isso deve fazer um bom curso de sonoplastia ou de áudio. De onde surge o conceito sonoro de uma produção e se é uma decisão estética sua em conjunto com os diretores do projeto em que você trabalha? Olha, eu sempre digo o seguinte, já falando da televisão, né? Onde eu fiquei por 34 anos. Na televisão, as pessoas dizem assim, você que escolhe as músicas da novela, por exemplo, que foi o meu forte, foi novela, fiz muita coisa, mas o meu forte foi novela. Você que escolhe as músicas para a novela, não. O sonoplasta, normalmente, ele não escolhe as músicas para a novela, para a trilha. Ele recebe a trilha pronta, e a função do sonoplasta é escolher onde vai colocar aquelas músicas, né? Normalmente, algumas músicas já vêm determinadas, essa música vai ser daquele personagem, essa vai ser daquele casal, mas não são todas, né? Aquelas músicas que não tem um personagem definido, ela fica lá guardada, no momento que você precisa dela para alguma situação, você insere ela. Mas o básico é o seguinte, o sonoplasta ele não escolhe a música para a trilha, ele escolhe onde vai colocar a música que está na trilha. Claro que nos primeiros capítulos o diretor fica do lado da gente, passando todo o conceito, né, da novela, aquela coisa toda, mas o diretor tem mais o que fazer, não pode ficar ali o tempo inteiro, né? Então, no segundo capítulo já não está mais, e aí o sonoplasta é que vai decidir, não, aqui eu vou botar música, aqui eu não vou botar música, aqui tem que ficar silêncio. Aliás, existe uma frase muito interessante que diz o seguinte: o maior segredo de um sonoplasta é saber o momento certo de fazer silêncio. Trabalhar com TV exige um tempo curto de resposta e entrega. Poderia falar como era a sua rotina dentro de uma produção muito longa? Rapaz, a gente tinha até um jargão, né? Lá na minha época, lá na TV Globo, a gente tinha um jargão que aquilo ali era uma casa de fazer doido, né? Porque era uma loucura. Hoje, sinceramente, eu estou afastado, eu estou aposentado, me afastei já desde 2014. Eu não sei como é que tá exatamente agora, mas na minha época era uma loucura, cara. A gente faz coisas que as pessoas não imaginam, né? Às vezes você está com um capítulo no ar e quando a coisa está muito complicada, eles dividiam o capítulo em várias partes, né, em blocos, né, chama de blocos, né, o comercial, do início até o comercial, um bloco, do comercial até o outro comercial, outro bloco. Então, dividia aquele em bloco, porque no meu tempo, a gente sonorizava no Projac e a exibição era no Jardim Botânico.
né? Então a fita, hoje em dia nem fita existe mais, não existe, né? Hoje a modernidade tomou conta do negócio. Mas na época a fita, quando terminava de sonorizar, a fita tinha que ir para o Jardim Botânico para ser exibido lá, né? Então, quando a coisa estava complicada, às vezes eu estava sonorizando, uma novela tinha 5 blocos. Às vezes eu estava sonorizando o último bloco e lá no Jardim Botânico já estava indo para o ar o 4º bloco, né? Então era uma loucura. Eu tenho um exemplo de uma minissérie que eu fiz várias, mas um exemplo que foi Os Maias. Os Maias foram 15 ou 16 capítulos, que era assim. Quando estava no ar, já eu estava sonorizando o último bloco. Quando eu ia sonorizar o primeiro, levavam para lá. Sonorizava o segundo, levava. Ia de moto, né? O motoboy levava, normalmente. O último bloco não dava tempo de ir de moto, né? Então tinha sempre um helicóptero pousado no Projac. E quando eu terminava de sonorizar, um coordenador pegava essa fita, saía correndo, entrava no helicóptero e ia para o Jardim Botânico de helicóptero. O helicóptero parava ali no Parque dos Patins, onde era o campo de pouso ali, e ele saía correndo, ou já tinha um carro ali esperando, uma moto, alguma coisa, ou então ele saía correndo até a emissora para botar aquilo no ar. Então, eu digo que se não fosse assim, não tinha emoção. Mas era muito interessante, né? Era uma coisa, sempre dinâmico, uma coisa, né? Sim, com toda certeza, com toda certeza. A gente imagina que existe um carinho especial feito em qualquer obra que você tenha feito, mas dentre todas já feitas, existe uma que te marcou mais e marcou mais a sua jornada? Existe uma que não marcou mais não, marcou muito, marcou assustadoramente a minha vida, marcou a televisão brasileira e marcou a minha vida profissional. Esse trabalho, ele tem mais de 40 anos que ele foi ao ar e ele é lembrado, muito bem lembrado até hoje, que foi a novela Roque Santeiro, né? No Roque Santeiro, eu digo que poderia ser qualquer pessoa que estivesse ali, mas Deus permite. Você é muito novo, você naturalmente talvez nem lembre, mas quem tem mais de 40 anos lembra muito bem do Senhorzinho Malta, né? E o Senhorzinho Malta era um personagem muito rígido, né? Ele era um coronelzão lá do interior, cara que mandava em tudo, e todo mundo morria de medo dele, o delegado, o prefeito, o padre, todo mundo tinha pavor dele, medo, muito medo. E ele fazia um gesto na novela, quando ele ficava irritado, sempre que alguém irritava ele, ele balançava o relógio com a pulseira e dizia, tô certo ou tô errado? Aquilo era um negócio assim, quando ele dizia, tô certo ou tô errado, todo mundo tremia. E no primeiro capítulo, o diretor, que era o Paulo Biratã, que Deus o tenha, falou para mim assim, Haroldo, o Senhorzinho Malta vai fazer esse gesto a novela inteira, arranja um som para isso aí. E eu não sabia, tinha a menor ideia do que eu ia fazer para ali. E o Paulo Biratã era um cara muito rígido, um cara que eu tinha certeza que se eu arranjasse alguma coisa que ele não gostasse, tudo que eu arranjasse depois, ele ia achar ruim, né? Eu tinha que impressionar ele na primeira. Eu tinha um tiro, eu só tinha uma bala e eu precisava acertar aquele tiro. Se eu errasse o tiro, eu estava perdido. E eu comecei a pensar, gente, o que eu vou fazer? Pensando, mas eu não podia também ficar parado esperando o que eu ia fazer. Eu continuei sonorizando, anotei o tempo em que o senhorzinho fez o gesto, anotei lá, para depois voltar lá e resolver aquilo, e continuei sonorizando o capítulo. Isso no primeiro capítulo, será 3, 4 horas da manhã, né? A gente sonorizando o primeiro capítulo. E tinha uma outra pessoa na sala com a gente. E num determinado momento, o Senhorzinho Malta fez alguma coisa na novela, que eu não lembro agora o que foi, mas ele fez alguma coisa que o Paulo Biratã, que era o diretor, falou para essa pessoa do lado assim, esse cara é uma cobra, né? E eu ouvi quando ele falou, esse cara é uma cobra, ele não falou para mim, falou para o cara que estava do lado da gente. Mas eu ouvi e comecei a matutar, acender uma luzinha que eu falei, cobra cascavel, né? Porque a cobra cascavel, ela tem uma particularidade. Ela, quando ela se sente ameaçada, ela tem um chocalho na ponta do rabo, né, na cauda dela. Quando ela se sente ameaçada, ela balança aquele chocalho
para que você não se aproxima porque eu vou te atacar. É isso que ela quer dizer, entendeu? É um aviso, né? Um alerta. E aí, cobra cascavel. Mas eu pensei, se eu colocar o som da cobra cascavel, ele vai me matar, porque como é um sonzinho muito pequeno, né? Não vai funcionar para a televisão. O que eu vou fazer? Aí, só que eu me lembrei que pouco antes da novela ir para o ar, o Rock Santeiro, tinha ido para o ar uma minissérie que eu assistia que se chamava Lampião e Maria Bonita. E nessa minissérie tinha um som de cascavel, de cobra cascavel, produzido em estúdio, que ele aí era encorpado, era uma coisa, né? E aí eu lembrei daquilo, que eu tinha visto na minissérie, eu falei, caramba, aquele som. Aí fui no nosso arquivo, peguei o som e esperei o Paulo Biratã sair da sala, saiu para tomar um café, alguma coisa. Eu corri lá na cena, voltei lá rapidinho, coloquei o som e fiquei esperando ele voltar. E quando ele voltou, eu mostrei para ele. Mas só eu sei como eu estava quando eu mostrei. Eu falei, se ele não gostar, eu não sei o que será da minha vida. Aí eu coloquei para ele ouvir e falei, Paulo, ouve aí. Ele ouviu, aí falou assim, coloca de novo. Aí eu dei play de novo, ele ouviu. Ele deu um murro na mesa e falou assim, é isso que eu quero. E aí acabou o meu problema. A novela teve 240, uma novela normalmente ela tem uma média de 180 capítulos. Essa novela, como fez muito sucesso, ela foi esticada, ela teve 240 capítulos, e foram 240 capítulos de elogio. Então foi essa a história da novela, graças a Deus. E na verdade, isso foi uma coisa que marcou demais a minha vida e eu tenho o maior orgulho de ter criado aquele som que hoje, quando você fala Rock Santeiro, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é: o que você lembra do Rock Santeiro? A pulseira. Era eu que estava lá para fazer aquilo. Bom, você presenciou a mudança do analógico para o digital. E eu imagino que grandes foram essas mudanças dentro do seu próprio trabalho. Você poderia falar um pouco sobre elas? Rapaz, não foram grandes, não. Foram gigantescas. Inúmeras. Nossa Senhora. A gente sonorizava com disco, né, LP. Não era CD, não, era LP. Né, e usava as músicas dos LPs, aquela coisa com fita. Era LP, fita. E, de repente, chega a primeira plataforma digital, o primeiro computador. Chegou na TV Globo. E eu vou te ser muito sincero, cara, eu achava que aquilo ia me morder. Eu não tinha a menor intimidade com o computador, nem tinha computador em casa, eu não tinha na época. E quando eu vi aquilo, eu pensava que ia me morder. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. E aí, eu dei uma sorte porque chegou um computador, como experiência. Né? Chegou apenas um computador. E colocar esse computador na sala que eu trabalhava. Né? Então o meu gerente perguntou, ninguém queria encarar aquilo. Né? Todo mundo, porque é aquela coisa, o novo sempre dá medo. Né? E depois você vê que é igual andar de bicicleta. Né? Quem não sabe andar de bicicleta acha que jamais vai aprender. Quando você aprende, você quer, mas era só isso. Né? E aí colocaram na minha sala, para minha sorte, colocaram na minha sala, e um dia meu gerente me chamou e falou, Haroldo, você topa meter a mão naquele negócio? Eu falei, topo. Mas eu não sabia o que era aquilo. E comecei a fazer, fui pegando intimidade, e graças a Deus consegui dominar aquilo. Né? Depois a Globo começou a fazer cursos com a gente, fizemos cursos, e alguns cursos, e fomos aprimorando, né, as coisas, mas eu tinha dado os primeiros passos. Né? Mas a mudança foi gigantesca. Né? Esse próprio Paulo Biratã, que eu trabalhei muito tempo com ele, teve um dia que ele falou assim para mim, Haroldo, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou sonorizando. Ele falou, mas como é que eu não estou vendo as fitas rodando, não tem nada rodando, está tudo aqui no computador. E foi engraçado que naquela época o videocassete era uma coisa muito... Era o auge do videocassete na época. E eu me lembro que ele falou assim, eu quero ver as fitas rodando, tem que estar no computador, eu não sei nem programar o videocassete da minha casa, como é que eu vou saber o que você está fazendo aí? Não, Paulo, eu estou sonorizando, está aqui tudo no computador. Enfim, aquilo que eu achava que fosse me morder foi uma coisa que deu muita facilidade para a gente. Agora tem uma coisa, a tecnologia, ela trouxe muita facilidade, mas na minha opinião, ela tirou um pouco da magia. Ela tirou o encanto da coisa, porque hoje
é muito fácil você apertar o botão, sai apertando o botão e está tudo lá no computador. Você, por exemplo, para fazer um tiroteio, era uma coisa assim impressionante, porque você tinha, por exemplo, vamos dizer que tivesse um tiroteio, polícia, bandido, e lá 10 caras atirando ao mesmo tempo, um atirando no outro, e você tem que sincronizar todos aqueles tiros, né? Para você sincronizar aquilo na fita era complicado, porque a fita, quando você dá play, a máquina não sai imediatamente como no computador. Ela tem um tempo, ela tem um tempinho, um tempinho para ela pegar o embalo, né? É pouca coisa, mas tem. E se você esperasse o cara atirar para soltar, ia sair atrasado. Encaixava, tinha que ter um sync ali entre as duas. Isso, e a gente criava mecanismo, era muito engraçado, muito interessante que a gente criava mecanismo. Tipo assim, o cara que ia atirar, um exemplo, o cara que ia atirar, ele piscou o olho antes de atirar. Então você marcava o tempo que ele piscou o olho para o tempo do tiro. Então piscou o olho, dava play, o tiro saía. Então saía certinho, sincronizado, mas só Deus sabe como é que a gente fazia aquilo, que hoje é muito fácil você apertar o botão, né? Então tirou um pouco da magia, mas é legal, é a tecnologia, a gente tem que acompanhar ela. Tendo seu grande nome como referência na área de operação de áudio e sonoplastia, qual foi o segredo para você se solidificar no mercado e se tornar uma referência? Olha, o segredo foi a paixão que eu sempre tive pelo que eu fiz. Desde o primeiro momento, como eu disse anteriormente, quando eu botei para tocar a primeira música numa rádio, eu falei para mim mesmo que era aquilo que eu ia fazer, eu me apaixonei por aquilo. Eu até não contei uma coisa em relação a isso, que é muito interessante, que naquela época, hoje falando isso parece muito estranho, mas naquela época era uma cultura. Quem trabalhasse em rádio, trabalhava em rádio, jogava futebol, televisão, que nem existia direito ainda, mas enfim, quem era dessa área era vagabundo. Era considerado vagabundo, isso não é trabalho. Eu tive um grande amigo, né, que me contou uma história muito engraçada uma vez. O Gerry Adriani me contou uma vez que ele trabalhava numa fábrica de tinta em São Paulo e um dia ele falou para os colegas dele assim: gente, eu vou sair da fábrica. Aí os colegas, na hora do almoço, está todo mundo conversando, o que houve, cara? Ele falou assim: não, eu vou ser cantor. E aí alguém falou assim: ué, mas você não vai trabalhar mais não? Como se isso não fosse um trabalho, né? Então, quando meu pai descobriu que eu estava, um dia meu pai falou: Haroldo, você já arranjou trabalho? E eu falei: já. Aonde? Ele falou assim: eu falei: na rádio. Rádio? Na Rádio Teresópolis. Ele falou: não, você vai arranjar um trabalho, pô, isso não é trabalho, né? Então, você vê como é que era a cultura daquela época, né? Então, como eu vim apaixonado por isso desde ali, eu persisti, fiquei, e acabou durante 50 anos uma coisa que meu pai, na verdade, não queria para mim, né? Então foi paixão à primeira vista e foi paixão até o final. Me aposentei na TV Globo, sempre apaixonado pelo que eu fazia, continuo sendo um apaixonado. Hoje só não exerço mais a parte de sonoplastia por opção minha, não quero mais, né? Mas, porque 50 anos também cansou um pouco. Mas eu sempre fui e continuo apaixonado pelo que eu fazia e que se eu pegar hoje para fazer, eu vou fazer com a mesma paixão que eu fazia antes. Então, paixão. Você tem paixão, tem que ter paixão. Quais foram os maiores desafios para você, após seus 50 anos de carreira, se profissionalizar como cantor? Na verdade, eu trabalhei, como eu falei, como você mesmo falou agora, eu trabalhei 50 anos como operador de áudio e sonoplasta, mexendo com som, né? Mas basicamente mexendo com música. E trabalhei com os maiores produtores musicais, conheci inúmeros cantores, muita gente ligada ao mundo da música. E jamais passou pela minha cabeça que um dia eu gravaria uma música sequer, né? Eu costumo dizer que até 2014 eu não cantava nem no chuveiro, né? E é verdade, não tenho esse hábito, né? Em 2014, eu já estava aposentado lá na Globo desde 98. Como eu comecei muito cedo, eu me aposentei cedo também. E ainda fiquei 16 anos na Globo depois de aposentado. Em 2014, venceu a minha data de validade e eu fui afastado, mas nunca imaginei cantar uma música sequer. Um dia eu estava no carro
ouvindo umas músicas de um cara que eu comecei a ouvir esse cara em 1972, comecei a gostar do trabalho dele. Em 98 eu fui apresentado a ele por um amigo, né, um amigo dele que me apresentou a ele, amigo meu e dele, no caso, que me apresentou a ele, isso em 98. E em 2014 eu estava ouvindo umas músicas dele no rádio, no carro, e pensei assim, gente, eu vou gravar umas músicas do Amado Batista. E aí, eu já tinha me tornado amigo do Amado, mas não sonhava. Tive com o Amado algumas vezes, mas não cantava, nunca falei com ele em cantar nem nada. E aí resolvi isso, me deu na telha, falei, vou gravar. Aí liguei para um amigo meu para fazer os arranjos, e ele falou assim, mas você que vai cantar? Eu falei, eu que vou cantar. Ele falou assim, mas você sabe cantar? Eu falei, não. E como é que você vai cantar? Eu falei, não, é uma brincadeira que eu quero fazer, isso não é nada sério, é só uma brincadeira. Tá bom, manda as músicas, eu faço o arranjo. Aí liguei, mandei as músicas para o Cícero Pestana, ele fez os arranjos, eu fui colocar a voz. No dia que eu cheguei para colocar a voz, eu falei para ele assim, Cícero, eu estou morrendo de vergonha. Quando eu cheguei no estúdio, ele falou, por quê? Eu falei, cara, o que meus amigos vão dizer quando me ouvir cantando, cara? Não faz sentido isso, eu não sei cantar, cara. Aí ele pegou e falou, não, vamos botar a voz aí, vamos botar a voz. Aí eu botei voz na primeira música. Quando eu terminei, ele falou assim, quer dizer que você nunca cantou? Eu falei, não. Ele falou, o Cícero Pestana, só para vocês entenderem, ele fez parte e faz, porque o grupo continua, ele continua fazendo show por aí, de um grupo muito famoso dos anos 80, que era o Dr. Silvana e companhia. Era, não é, porque continua na ativa. E o Cícero hoje é um grande produtor musical. E eu falei assim, ele falou, quer dizer que você não sabe cantar? Eu falei, não. Ele falou, então eu também não sei tocar guitarra, cara. Então eu não sei tocar guitarra também, você canta pra caramba. E eu falei, quem canta pra caramba? Você tá ficando maluco, rapaz? Não, você canta pra caramba, vamos botar a voz. Eu falei, cara, mas tá estranho isso aí, deixa eu fazer de novo. Não, não vou fazer de novo não, tá muito bom, vamos botar a voz em outra. E aí eu botei voz, muito tenso, mas botei, e quando eu tinha 3 músicas gravadas, eu mandei para o Amado Batista. E para minha surpresa, ele me respondeu que tinha ouvido e tinha gostado muito, né? Mas eu não pensava em ser cantor, né? Mesmo assim, mesmo depois de ter gravado essas músicas, eu não pensava em ser cantor, que para mim foi uma brincadeira. Só que nesse mesmo ano, o Amado Batista esteve no Rio e fez 2 shows aqui no Rio, e eu estava nos 2 shows. E no primeiro show que eu estava, eu estava lá na metade, eu fiquei no camarim com ele o tempo todo, ele não tocou no assunto comigo, também não toquei no assunto com ele. Na metade do show, eu estava no palco, assistindo o show assim no cantinho, na metade do show, de surpresa, sem combinar, sem ensaiar, ele virou para mim e falou assim, Haroldo, quer cantar? Só que era um mar de gente. O Amado Batista, ele tem uma coisa, rapaz, o show do Amado Batista é mar de gente assistindo, tá? Era num sítio aqui em Jacarepaguá, e o sítio Bandeirantes, mas muita gente. E ele falou assim, Haroldo, quer cantar? Aí eu falei, hein? Ele falou, quer cantar? Eu falei, que música? Ele falou, escolhe. Eu escolhi a música, ele falou, vou te chamar. Espera aí que eu vou te chamar. Só que aí eu já tinha tirado foto com ele no camarim, aquela coisa. Quando começou o show, eu comecei a fazer live do show dele, fazer transmissão ao vivo lá do show dele. Acabei com a bateria do celular, não precisava mais, botei no bolso. E aí ele me chama para cantar. Eu falei, e agora? Agora eu não posso registrar isso, né? Aí tinha um amigo nosso que trabalhava com ele na época, que estava lá no canto conversando com a pessoa. Eu corri lá, fiz assim, peguei o telefone da mão dele, falei, o que houve? Me dá aqui, cara. E saí correndo, entreguei para a produtora do Amado Batista, ela gravou, a imagem está ruim, a imagem está ruim, o áudio está ruim, mas está registrado lá, eu cantando com o Amado Batista. A partir dali, eu falei, bom, eu agora vou engrenar nesse negócio. Eu gostei e falei, vou engrenar nesse negócio. Fui na ordem dos músicos, fiz a minha prova, passei, fui aprovado, peguei a minha carteirinha e virei cantor. Muito obrigado, Haroldo, por estar aqui com a gente, dividindo toda a sua trajetória, todos os seus 50 anos como sonoplasta e 8 já como cantor. 2014 para cá já tem um tempo. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu é que quero agradecer ao convite do Fábio, que me convidou para estar aqui fazendo essa entrevista muito bacana. Por mim, eu ia
podia fazer mais 30 perguntas, porque eu adorei responder as perguntas. Estou muito feliz, espero que vocês gostem e estou sempre à disposição. Quando precisar, é só me chamar.